galera, o Ed com vocês aqui novamente. E galera, trazendo aqui a edição Thor Presas. E essa parte aqui é uma continuação da edição anterior, tá? E vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu na edição anterior. Então se você não viu a edição anterior, desce aí no vídeo, vai ter o link na descrição, vai lá e dá uma olhadinha. Na edição anterior, galera, vimos que Donald Blake, após ter derrotado todos os Asgardianos e jogado eles na Dimensão Sangrenta, ele foi se encontrar com Jane Foster. Além disso, ele quebrou aquela bengala que fazia com que o Thor trocasse de lugar com ele. Então, agora, vamos continuar da onde ele parou, como foi esse encontro dele com a Jane Foster. Blake ficou muito tempo desaparecido. Ele está em um restaurante agora com Jane Foster. Ele diz se sentir muito bem, perguntando a Jane o que aconteceu, o que houve. Ele quer saber de tudo que aconteceu nesse meio tempo que ele estava fora. Jane parece um pouco assustada com Blake. Ela diz que ele parece um pouco diferente, porém feliz. E ao tocar na mão de Blake, ele simplesmente estranha. Ele fala que antes ele dividia um elo com Thor, pensamentos, como se os dois fossem seres de um único corpo. Porém, que agora há buracos na memória dele. Ele também relata que a voz de Thor parece cada vez mais distante, e quando ele fala isso, subindo a fumaça do café, vemos que os olhos de Blake mudam. Parece que ele está com a presença ali, parece que alguém possui o corpo de Donald Blake. Não parece somente que ele ficou insano, e essa parte é muito interessante, galera. Então comentem aí o que vocês acham que pode ser isso. Olhem bem para essa imagem do Blake, mas vamos continuar aqui. Agora cortamos então para Thor. Vemos que ele ainda está naquele reino preso onde Donald Blake ficava. Thor bate seu martelo no chão aos berros, esperando que alguém o ouça, mas não há ninguém ali. Ele suplica por alguém, por Odin, Sif, o pai dele, Rogun, Munin, mas ninguém escuta. E ali vemos que já tem uma cratera enorme onde ele bateu seu martelo. De repente então, ele escuta uma voz e vemos que se trata de Ratatoskr. Para quem não sabe, Ratatoskr, segundo a mitologia grega, ela é uma espécie de esquilo gigante asgardiana, que era conhecida como deus do caos, e sua função era espalhar o caos, sussurrando mentiras nos ouvidos das pessoas. Thor então diz que após a Guerra dos Reinos, que é uma guerra muito top, galera, nas HQs, super indico para vocês. Thor então diz que após a Guerra dos Reinos, ele achou que ela tivesse ficado na Terra. Então, ele pede para que ela leve a mensagem para o povo de Asgard, mas Ratatoskr diz que não há ninguém lá, e olhando para cima, ela diz que Asgard está vazia. E galera, essa parte é muito interessante, que ele fala sobre a Guerra dos Reinos, né, que foi uma das maiores guerras que aconteceu também aí na Marvel, né, super recomendo essas histórias para vocês que ainda não leram. Guerra dos Reinos, muito top. Agora vamos para a Dimensão Sangrenta. Vemos que todos os Asgardianos estão ali em um banquete feito pelas criaturas daquele lugar. Essas criaturas então dizem que como eles são amigos de Thor, eles também serão bem-vindos ali, pois o Thor salvou eles uma vez. Mas Sif se recusa a ficar ali. Ela sai da sala e vai ver como Bill Raio Beta está após ter sido derrotado por Donald Blake na edição anterior e ter tido seu poder retirado. Vemos então que Bill está bem abatido ainda. Ele está em recuperação e quando ele vê Lady Sif, ele diz que não quer a piedade dela. Ele diz que ele deveria protegê-la. E galera, essa parte é muito interessante, pois vemos que o Bill ele tem um certo laço com Sif, né? E não é de agora, desde as primeiras HQs onde Bill Raio Beta apareceu, ele criou um certo laço com Sif. Mas falar isso para uma guerreira, galera, é muito constrangedor, já que Sif é uma guerreira, então falar que ele teria que defender ela é como até um insulto, né? Então a Sif fala para ele que ela não precisa da proteção dele. E o Bill então, ele pede desculpas, pois ele entende que isso para Sif, de certo modo, é como se fosse um insulto. Bill então ele diz que sabe como eles vão sair dali. Ele diz que eles precisam do Dentinho, mas Tori diz que Dentinho teve que sair para resolver um problema de um amigo dele, pois ele farejou a morte chegando. E galera, para quem não sabe, para quem tá bugado aí, o Dentinho é aquele cachorro dos Inumanos, que apareceu na saga Aniquilação, onde ele começou uma grande parceria aí com Bill Raio Beta. O seu poder se consiste em teletransportar, galera, até para outras dimensões, então é muito poderoso esse cachorrinho aí, né? Por isso o Bill disse, né, que sabia como eles poderiam sair dali. Voltamos então, galera, agora Donald Blake e Jane Foster. Os dois ainda estão conversando no restaurante, dizendo tudo o que aconteceu. Jane pergunta há quanto tempo Blake voltou. Ele diz então que antes de vê-la, ele andou se adaptando e visitando velhos amigos.
Então ele diz que tem uma pergunta para ela. Ele quer saber onde está Odin. Ele diz que já perguntou para várias pessoas, mas ninguém sabe onde está Odin. Então Jenny diz que também não sabe, pois ela nunca se deu muito bem com Odin quando ela era uma Thor. E quando ela fala essa palavra, galera, na hora o Donald Blake gela. Ele fica em estado de êxtase. Ele pergunta o que ela falou novamente para ela. E ele fica com a cara muito espantada aqui, né, galera? Então é muito interessante essa parte. E enquanto ele ouve Jenny com uma expressão nervosa e séria, Jenny vai contando para ele tudo o que aconteceu, né, quando ela era uma Thor. Ela fala como ela derrotou Mangog, como ela salvou Asgard e como ela venceu o câncer dela. Ela fez tudo isso quando Thor não era Thor mais, né, galera? Ela diz então a Blake que ele perdeu muita coisa. Ela ainda pergunta a ele se ele não se lembra de nada disso. Quando de repente o Blake pega uma faca e atravessa a mão de Jenny Foster e pegando no pescoço dela e puxando uma espécie de energia, como se fosse a energia de quando ela era Thor, ele retira os poderes dela, matando ali Jenny Foster, entre aspas, né? Mas calma, galera, pode ir limpando a lágrima de vocês. Ele não chegou a matar Jenny Foster, pois isso foi tudo memórias, foi tudo uma ação que a mente dele planejou ali. Ele deu uma de Arthur Fleck, de Coringa ali, né, galera? Ele fez tudo aquilo, mas só dentro da mente dele. Ele imaginou fazendo aquilo, mas não fez nada daquilo. Mas acredito que vocês também devem quase ter soltado uma lágrima aí, né? Se vocês leram antes de eu trazer essa edição aqui, provavelmente deve ter quase soltado uma lágrima de vocês aí também. Pode falar a verdade, comenta aí. Mas continuando aqui então, galera. Blake então parece estar em uma espécie de transe, enquanto ele escuta Jenny. Jenny pergunta a ele o que aconteceu, ela chama por ele, mas ele fica meio que, sabe, parado em outro lugar, como se estivesse em outro mundo. Depois que ela falou a palavra Thor, que ela era uma Thor, ele entrou em transe. Então Blake simplesmente fecha a cara e diz que precisa ir embora, se levantando da mesa. Jenny se sente culpada, ela pensa ter dito algo errado, mas ele diz que não foi nada, que ele precisa visitar outros amigos. Jenny Foster continua insistindo. Ela pergunta se ela pode fazer algo por ele, mas ele diz que não, com uma expressão fechada, e logo muda sua expressão. Ele diz que ela foi sempre dele, que ela já o amou e não ao outro. E esse é o outro que ele fala, no caso, digamos aqui que ele tá falando de Thor. Então rola um certo ciúme de Blake aí com Thor, né? Até sobre a Jenny Foster. Então isso é muito interessante também. Então, virando as costas para ela, ele diz que ela não pertence ao necrotério e vai embora. Mais tarde no Instituto McCurt, Jenny volta para o seu trabalho. Rudy, um dos amigos de Jenny Foster que trabalhava com ela ali no necrotério, diz que ela precisa ver algo e que esse é um dos dela. Então, lá no necrotério, ele mostra o corpo de alguém para Jenny, totalmente decomposto. Rudy então diz que não sobrou nada dele para identificar, que nem mesmo seus dentes estavam na boca dele. Ele diz que levou um tempo para identificar o nome do morto e que seu nome é Red Norville. Para quem não sabe, Red Norville também já foi um Thor. E para quem não sabe, na edição anterior, quem tá acompanhando aí, o Donald Blake ele leu o Livro dos Reis. E lá ele viu Red Norville, Trovejante e provavelmente outros Thors ali. E provavelmente, galera, ele não viu a Jenny Foster no Livro dos Reis lá, por algum motivo, quem sabe. E por isso que ele se espantou quando ela disse que ela já foi uma Thor por um tempo. É até meio estranho, né? Só a Jenny Foster foi excluída daquele livro, a gente não sabe, né? Então vamos continuar aqui. Jenny então fica espantada. Rudy pergunta a ela se ela também já não costumava ser uma Thor. Então Jenny simplesmente sai correndo. Ela entra no banheiro e parece ter até vomitado. Ela recusa acreditar que Blake está por trás disso. Ela diz a si mesma que Blake está bem. E acima da cabeça de Jenny aparece uma caveira que simboliza a morte. Galera, pra quem não sabe também, a Jenny Foster é uma valquíria nas HQs atuais, tá? Quem quiser essa história, comenta aí embaixo também, que eu posso estar trazendo aqui no canal pra vocês também. Em outro lugar agora, vemos Blake com o seu machado, e ele parece estar em uma batalha. E também parece estar bem acabado ali, galera, levando a pior nessa batalha. Ele grita então para eles aparecerem, ele fala que não tem medo deles. E então, um grande raio cai sobre Blake, derrubando ele ao chão. E alguém fala com Blake
dizendo que não está se escondendo, que está caçando, e pede para Blake se levantar e correr. E aqui vemos então que se trata do sapo Thor junto com o Dentinho. Lembra do Dentinho que eles estavam querendo saber onde foi o Dentinho? Ele foi ali então, né, galera? Provavelmente esse amigo dele é o sapo Thor que ele foi ajudar ali, pois ele sabia que o dono de Blake iria atrás dos outros Thor. Então já sabemos aqui, né, que o Blake ele está caçando todos os Thor que foram anterior a ele ou em algum período foram Thors. E ele só provavelmente não matou a Jane Foster porque ele tem ainda um laço com ela, ele sente alguma coisa por ela. E pode ser que ela seja a salvação dele, ou ele vai deixar ela por último para tentar ainda matá-la de algum jeito, galera. Então realmente o Donald Blake enlouqueceu. Deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre esse olho do Blake ali na hora do café que mudou, ou se é só um efeito do editor, ou se o Blake pode, sei lá, tá sendo possuído por alguma entidade. Galera, tá realmente insana essa HQ, eu nem sei muito o que falar, não tenho palavras. Eu quero saber do comentário de vocês, o que vocês acham que pode acontecer, até porque o Thor provavelmente não, galera, certeza, porque o Thor já está na edição próxima aí de Knu, né, da edição 3, lutando contra Knu, e eu vou trazer pra vocês aqui no canal também. E na próxima edição aqui do nosso canal, do Blake, provavelmente vai contar como tá sendo essa batalha dele, ou vai ser o final do Blake, ou ele vai correr, vai se esconder, ou vai acontecer alguma coisa, mas o Thor provavelmente vai escapar, galera, ele vai conseguir escapar daquele lugar onde ele tá lá. E eu acho que Ratatosca, pela mitologia, né, ela que andava sobre a árvore das raízes até o topo, provavelmente ela vai levar Thor. Então vamos ver como eles vão desenrolar isso nas próximas edições. Provavelmente vai mostrar como o Thor escapou, e eu acredito muito que vai ser a Ratatosca que vai ajudar ele ali, né. Então é isso, galera, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal, deixem aquele like, um grande abraço e tamo junto!